Verão Correio do Povo 2025. Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor que é tudo de bom. Borussia, feito pela nossa gente. E Grupo IESA. Conheça na IESA o Renault Kardian, o carro do ano 2025. As altas temperaturas do verão exigem cuidados redobrados com a alimentação, pois aumentam o risco de contaminação e intoxicação alimentar. Hoje, conversamos com a integrante da diretoria do Conselho Regional de Nutrição da 2ª Região e professora da URGS, Ana Lúcia Serafim, que fala sobre os riscos da intoxicação e os principais cuidados que devem ser adotados. Eu sou Guilherme Esperafico, seja bem-vindo a mais um episódio da cobertura de verão do Correio do Povo. Conselheira do CRN2, Ana Lúcia Serafim, por conta do calor, o verão exige mais cuidados no consumo de alimentos e de água? Sim, a gente precisa ter bastante cuidado no verão, principalmente, porque a maioria dos micro-organismos que são responsáveis por todas aquelas intoxicações alimentares, eles apresentam a multiplicação, essa multiplicação favorável nas temperaturas entre 5 e 60 graus. E no verão, né, nós temos essas condições, onde a gente precisa ter esse cuidado, então. E o ambiente, né, porque o ambiente tanto quente quanto úmido, ele vai estar criando condições para a multiplicação desses micro-organismos. E em relação às questões de água, né, a gente precisa ter o cuidado, porque o calor, ele traz essa questão de as pessoas estarem, às vezes, com uma desidratação frequente, por esquecer de tomar água muitas vezes, mas também não só por esse esquecer de tomar água, mas também pela fonte da água que está tomando. Também a gente tem que tomar bastante, mas ter o cuidado com a qualidade dessa água, né? Não esquecendo também da qualidade do gelo, que às vezes as pessoas esquecem, né? Se preocupam com o que estão bebendo, mas esquecem que o gelo também precisa ser de uma fonte segura, porque senão também vai estar causando, né, doenças, então, intoxicações alimentares. E quais são os principais sintomas da intoxicação alimentar? Os sintomas, na verdade, eles não têm um quadro clínico específico, né? Sempre vai ser aquele sinal e aquele sintoma. Pode variar dependendo do tipo de micro-organismo que vai estar envolvido no surto. Mas os mais comuns que nós vemos de sintomas são náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais, falta de apetite, febre. Eles podem estar, os sintomas acontecendo de forma conjunta, ou eles podem estar aparecendo, né, de forma individual. Sendo que, quando a gente tem essa questão dos surtos de intoxicações alimentares, é importante salientar que a maioria dos micro-organismos, a gente só considera surto quando tem mais, né, de uma pessoa envolvida, então, com os mesmos sinais e sintomas, que consumiram a água ou alimentos do mesmo lugar e os mesmos tipos de alimentos, né? Sim. E quais são as principais recomendações e cuidados necessários, tanto no manuseio quanto no armazenamento dos alimentos, para justamente evitar que as pessoas sejam infectadas, enfim? É bem importante a gente seguir algumas recomendações, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela traz, né, as 5 chaves para uma alimentação mais segura, que são passos, né, que a gente deve estar sempre atentos, né, que eu vou citar então aqui, né. Então, a primeira chave, vamos dizer assim, o primeiro passo seria usar água e ingredientes seguros, né. Então, sempre saber a fonte dessa água que a gente está utilizando, sempre dar preferência para a utilização, né, de alimentos frescos, alimentos mais saudáveis, né, e que estejam, então, com a sua qualidade
visível, né? E no caso daqueles alimentos, quando for utilizar alimentos ultraprocessados, ter o cuidado em relação ao prazo de validade, porque também, né, um alimento fora do prazo de validade também vai ser um alimento que não é seguro para o consumo, né? A segunda chave que a gente pode trazer é manter as mãos, utensílios e superfície limpas, né? Então, ter sempre o cuidado de estar manipulando as mãos frequentemente, principalmente antes de manusear os alimentos, depois de ir ao banheiro, sempre ter o cuidado para limpar as superfícies também, antes da gente preparar os alimentos, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma manipulação em cima de uma bancada lá, eu vou amassar um pão em cima da minha bancada da cozinha, né? De manhã cedo, não sei se não passou nenhum bichinho, nenhuma baratinha ali em cima durante, né, a manhã, a gente está falando então no cuidado dentro de casa, então sempre ter o cuidado para limpar completamente essa superfície antes de fazer a utilização, antes de preparar os alimentos, né? E dentro dessa questão de cuidar, de manter limpos os locais, né? Também ter cuidado em relação às pragas, né? Às vezes na praia tem umas formiguinhas por aí. Nunca esquecer que a formiguinha às vezes carrega, né, os restos de outros animais, de outros vetores, de outras pragas, né? Então, bem importante da gente estar atento que esses locais onde a gente vê insetos, roedores ou outros tipos de animais, a gente precisa reforçar essa limpeza dos locais onde a gente vai estar fazendo a manipulação dos alimentos. Outro passo que a gente tem, então, seria relacionado a cozinhar muito bem os alimentos, especialmente aqueles alimentos de origem animal, como carnes, aves, ovos e frutos do mar, né? Então, ter esse cuidado para que eles estejam completamente, né, cozidos, completamente assados, para que a gente consiga, então, ter a segurança de que esses alimentos não serão fontes, né, de contaminação. Ter cuidado também, no quarto passo, a gente ter, então, o cuidado com a segurança da temperatura dos alimentos, né? Então, como eu falei inicialmente, os micro-organismos, eles se multiplicam mais, por isso no verão a preocupação um pouco maior, entre 5 e 60 graus. Então, na temperatura ambiente, quando a gente deixa, por exemplo, um alimento exposto em cima do fogão, né, um alimento guardado dentro do micro-ondas, de noite para o outro dia, a gente está correndo um risco muito grande, né, de os micro-organismos poderem se multiplicar e também poderem fazer a produção de toxinas nesses alimentos. E daí tem muitas pessoas, né, que acabam falando, mas se a gente depois esquentar bastante, né, do fogo mata tudo, aquela frase famosa às vezes que a gente escuta, na verdade isso não é uma verdade, né, porque se o micro-organismo produziu algum tipo de toxina nesse alimento, as toxinas vão se manter mesmo depois da gente cozinhar novamente. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Então, manter sempre, principalmente esses alimentos que foram cozidos, preparados, né? E alimentos perecíveis, abaixo de temperaturas de 5 graus. Então, manter, né, no refrigerador. No caso, né, pensando na praia, manter dentro de caixas que tenham essa proteção da temperatura, né? Para que a gente consiga, então, ter essa segurança. E quando a gente for comer alimentos que sejam quentes, né? Então, o feijão, por exemplo, lá que vai estar exposto num restaurante que eu vá comer, é importante que ele esteja numa temperatura acima de 60 graus, que ele esteja quente, para a gente garantir essa manutenção da segurança, né? E também nessa questão da temperatura segura, desse quarto ponto, não podemos esquecer do descongelamento, que às vezes também acontece de as pessoas acabarem deixando o alimento para descongelar fora de temperatura de refrigeração.
E isso também é um risco para a produção de toxinas, então ter esse cuidado também. E o último ponto que a Organização Mundial da Saúde traz seria a gente ter o cuidado em relação à separação dos alimentos crus e dos cozidos, né? Então, por exemplo, eu peguei lá uma placa de corte, né? Eu fui cortar uma carne crua para colocar na churrasqueira. Ter o cuidado para higienizar completamente essa placa de corte, esse local onde eu fiz o corte, antes, por exemplo, de retornar a carne já cozida para cortar, para comer, né? Por quê? Porque essa mistura do alimento cru com o alimento cozido, né, de manusear no mesmo lugar sem fazer a completa higienização, pode então levar à multiplicação dos micro-organismos também. Esses seriam os 5 pontos que a gente tem da Organização Mundial da Saúde e que, sem dúvida, se a gente começar por esses pontos, a gente vai estar bem seguro na hora de consumir os alimentos. Certo. Conversamos com a conselheira do CRN2, Ana Lúcia Serafim. Muito obrigado. De nada. Siga acompanhando os conteúdos do Correio do Povo na cobertura Verão 2025. Verão Correio do Povo 2025. Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor que é tudo de bom. Borussia, feito pela nossa gente. E Grupo IESA. Conheça na IESA o Renault Kardian, o carro do ano 2025.